Glória a Deus. Vocês amam a palavra de Deus? Glória a Deus. Então vamos lá. Abre a tua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 12, verso 9 em diante. Tem uma passagem que eu acho muito linda. E eu amo quando Jesus ensina e faz. Olha, tem uma água aqui, rapaz. Olha lá, que legal, está atrás de mim. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, essa cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, assim ó, Deus me deu essa graça de poder andar pelo corpo de Cristo e ver o que Ele está fazendo em cada casa. Eu creio que só existe uma igreja. Você crê nisso também? Amém, beleza. E existem muitas casas onde a igreja se reúne. Cada casa tem uma cultura. E isso é muito maravilhoso. Eu percebi a cultura de vocês aqui quando eu cheguei. E eu acho que é muito lindo quando você se expressa à vontade na cultura da sua casa diante do Senhor. Eu fiquei muito feliz de poder ver o que eu vi aqui hoje. Eu amo vir para Curitiba, eu moro bem perto daqui, eu moro em Itajaí, só descer o morro aqui, você já está lá embaixo. E Curitiba carrega esse aspecto na sua cultura de excelência, de fazer as coisas com excelência. Isso não é uma coisa da terra, isso é uma coisa do povo da terra. E você carrega isso dentro de você, amém? Eu oro para que Deus organize meus pensamentos. A Bíblia ela dá muito assunto para a gente falar, então eu oro simplesmente para que eu consiga transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para vocês. Mas eu confesso que enquanto vocês estavam louvando a Deus e pulando e se alegrando na presença dEle, Deus me mostrou essa mensagem de uma maneira mais clara que eu vi até hoje. E eu me alegro por isso, amém? A gente percebe que Deus está soprando esses ventos sobre a nossa nação já há algum tempo. E a gente está chegando, parece que, sabe, na crista da onda. Quando parece que vem aquele tsunami que está armando, você vê ele de longe. E ele vem sendo anunciado há muito tempo. Sabe, eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, tem 18 anos. E mais ou menos desde esse tempo eu tenho ouvido palavras proféticas a respeito do Brasil sendo um celeiro de missionários para as nações. Já ouvi isso demais em muitas ocasiões. Ouvi isso de brasileiros, ouvi isso de estrangeiros. E ouvi também em alguns congressos que eu ia, conferências apostólicas, proféticas, de batalha espiritual, em que as pessoas falavam que viam o mar invadindo a nação brasileira como um tsunami. E a conotação era meio ruim disso. Mas eu percebo que o que Deus está fazendo é como se fosse um tsunami mesmo. Uma onda de avivamento vindo na nação no sentido do evangelismo. Eu percebo que, cara, se tem um tempo bom para você ser um evangelista, eu acho que é esse. Amém? Porque Deus está soprando muito favor. Você é a prova disso. As igrejas estão entupidas de jovens. E nenhum deles está sendo forçado para vir para a igreja. E isso numa nação que tem... Numa nação, é uma característica da nação brasileira. O Brasil só consegue ouvir uma música de cada vez. Já percebeu isso? Quando era pagode, era só pagode, meu irmão. Depois era só funk, depois só sertanejo, depois... É uma música de cada vez, e vocês são bombardeados com isso o tempo inteiro. Não faz sentido os jovens estar correndo para dentro da igreja se não for Jesus se mostrando para eles. Amém? É uma boa notícia que está ficando cada vez melhor. Sabe aquela boa notícia que ela já é boa por natureza, mas parece que ela vai ficando melhor ainda com o tempo? Os tempos estão clamando por isso, amém? Você faz parte de algo, isso aqui que você está vendo, ainda que você esteja dentro dessa casa, imerso na cultura dessa casa, eu tenho uma boa notícia para te dar. Isso está acontecendo em todo canto. Amém? Vocês não estão só, não é um caso isolado.
Eu creio que o que Deus está fazendo na terra nesse tempo não é a respeito de um foco, de um derramado do Senhor. São vários incêndios ao mesmo tempo. E basta Deus soprar um vento, que já viu o que acontece com incêndio em floresta. Se soprar um vento, meu irmão, ninguém para aquele negócio. Às vezes, para o fogo pegar em você, você não precisa estar nem no fogo, você precisa estar perto dele. O vento soprou na tua direção, você começa a incendiar também. Isso está acontecendo, amém? Mas assim, como evangelista e como irmão mais velho de vocês, amém? Eu sou um ancião na rede de jovens, sabe? Tipo assim, eu sou o Matusalém da rede dos jovens. Eu percebo que eu olho para a minha vida e a da minha esposa, e alguns amigos que a gente tem no ministério, gente que praticamente tem o mesmo ofício, a gente percebe que Deus nos colocou numa posição de irmão mais velho. Eu não sou da geração dos pais, mas eu também já não sou mais uma geração da garotada, daquilo que Deus está fazendo agora. Eu estou no meio do caminho. E eu amo essa posição porque a figura do irmão mais velho, principalmente no Antigo Testamento, era uma figura bem negativa. Era Caim matando Abel, eram os irmãos de José o oprimindo, eram os irmãos de Davi esquecendo que ele existia, Esaú querendo matar Jacó. Tipo, você vê uma figura de irmão mais velho sempre oprimindo o mais novo. É aquela geração que já foi a bola da vez, com raiva daquela que é agora a bola da vez. E você percebe no Novo Testamento, quando ele vira, a figura do irmão mais velho é Jesus, amém? Ele é o nosso irmão mais velho, ele era o unigênito de Deus, ele nos fez filhos de Deus, ou seja, ele é o nosso irmão mais velho, amém? Você percebe que quando vira o Novo Testamento, a figura do irmão mais velho ela vai sendo redimida, porque você vê um anjo aparecendo para Zacarias. Fazia 400 anos que não acontecia nada da parte do céu, e de repente um anjo aparece para Zacarias. Sabe o que é que o anjo está dizendo para Zacarias? Você vai ter um filho, e ele vai ser grande diante do Senhor. Ou seja, aquele que vem depois de você vai ser muito mais legal do que você. E vem João Batista, profeta cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. E aí pergunta para João Batista, quem você é? Ele fala, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Eu não sou. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele diz, eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim. E ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Ele está dizendo, aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu. E você percebe que, então, eu como irmão mais velho, eu estou querendo me apropriar daquilo que o pai está tentando aconselhar o irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Sabe, quando aquela parábola termina, que o irmão mais velho não quer entrar porque o irmão mais novo foi recebido com festa. E o pai está do lado de fora, tentando convencer o mais velho a entrar. Eu quero ser o irmão mais velho que convenceu. Amém? O pai está dizendo para o irmão mais velho, é justo que nós nos alegremos, porque o meu filho que estava morto ressuscitou, ele estava perdido e foi achado. Então eu quero me juntar com o pai na alegria dele, de ver aquilo que está acontecendo agora, e desejar que isso seja muito melhor e muito maior do que a minha geração cumpriu. Ou seja, eu quero derramar algo em vocês, mas que seja bom, amém? Eu entendo que assim, quando a gente simplesmente... não é a respeito da gente simplesmente trazer uma mensagem legal, mas quando você se derrama, eu preciso ter muito cuidado para passar saúde para vocês. Uma vez Deus falou comigo no abacaxi. Eu já falei isso nas ministrações, alguém já deve ter ouvido. Se você não ouviu, ouça pela primeira vez. Se você já ouviu, faz de conta que você não ouviu. Aí você vai fazer uma cara de olha que legal. Eu estava em Recife, antes do culto de domingo, eu ia pregar. E cara, o Nordeste tem o melhor abacaxi do mundo. Amém, é o melhor abacaxi do mundo. Quem gosta de fruta, vai para o Nordeste, você vai ficar louco com as frutas de lá. Eu falei, eu vou pedir um abacaxi antes de ir para o culto. Eu pedi o tal do abacaxi. E ele veio lindo, ele veio com todo o seu esplendor. Eu acho que aquele abacaxi veio do Éden, ele foi preservado. Perfeito, sabe um abacaxi perfeito, temperatura perfeita, cor perfeita, sabor perfeito, cortado perfeitamente. Parecia um sashimi de abacaxi. Perfeito, aquela coisa linda. Eu falei, meu Deus, é agora. Botei o abacaxi na boca, cara, ele estava lindo, delicioso, geladinho, perfeito. Só que no final dele tinha um gosto esquisito. Eu falei, meu irmão, tem um gosto esquisito, será que eu escovei os dentes antes de comer esse abacaxi? Não tinha. Eu não estava entendendo. Todo abacaxi que eu botava na boca estava bom, mas estava ruim no final. Estava bom, mas estava ruim, estava bom, mas estava ruim. Eu falei, o que está acontecendo com esse abacaxi? Aí veio o discernimento, que não foi nada espiritual, foi simplesmente eu me toquei de algo. Alguém usou a faca para cortar abacaxi, a mesma que usou para cortar cebola antes. As irmãs que têm o hábito de usar a cozinha sabem o que acontece se você cortar um abacaxi com a faca que cortou cebola. Cebola é onipresente.
ela vai, não interessa o que você fizer, com a cebola ela vai dominar. E cara, Deus não tem desperdício no reino do céu, amém? Deus pode falar com você em qualquer situação, naquela hora Deus falou comigo. Ele me ensinou algo, ele falou, assim é muito ministro que não está com o coração puro. Você entrega uma coisa que é boa, que está perfeita, que é a palavra de Deus, que é doce, que está maravilhosa, só que se você tiver com o coração meio zoado, a tua cebola vai junto, entendeu? Então eu tenho essa preocupação de simplesmente, quando eu estou me derramando, eu quero passar saúde para vocês, amém? Eu deixo minha bagagem de lado, eu quero pregar o evangelho para vocês. Vocês estão que nem uns leãozinhos de ao lado, pronto para ser solto pelas nações. Prontos para ser soltos para dentro da cidade, para dentro do seu colégio, para dentro, enfim. E eu entendo como é a mente do jovem, porque eu fui, não tão pouco tempo atrás, mas a gente está sempre querendo encontrar algum limite para passar por ele, para saber até onde a gente pode ir. Isso não é de todo ruim, não, amém? Deus pensa grande e Ele quer que você pense grande também, amém? Quando Paulo nos encoraja, lá em Efésios, ele nos encoraja para conhecer o amor de Deus, ele fala, eu oro para que vocês, enraizados em amor, resumindo porque o texto é meio comprido, ele fala, vocês enraizados e fundamentados em amor, possam junto com todos os santos, compreender qual é a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor de Deus que excede o entendimento. Percebe isso? Ele fala para você, enraizado em amor, tentar descobrir o limite para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E ele diz, você nunca vai entender, porque o amor excede o entendimento. Ele fala, tenta compreender um treco que você nunca vai entender. Mais ou menos assim. Sabe o que ele está dizendo? Você nunca vai encontrar o limite do amor de Deus. Então se esforce em conhecer, porque quanto mais você esticar, mais do amor de Deus você vai ter compreensão e experiência. E isso é maravilhoso. Amém? Deus nos instiga a pensar, a voar alto como águia. Amém? Aí nas alturas, aí aos confins da terra. Essa foi a comissão que Jesus nos deu, quando antes de subir ao céu, Ele disse, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, não tem limite para o Senhor, amém? Mas para tudo existe um modo, amém? Ou seja, lá em Gênesis, quando o homem viu a mulher pela primeira vez, ele não falou, uau, que gata, e aí gatinha, você vem sempre aqui? Não, ele diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos, vai se chamar varoa porque do varão foi tirada. E depois dessa liberação profética de Adão sobre Eva, está escrito assim, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e juntos serão uma só carne. Ou seja, esse deixará o homem, seu pai e sua mãe, não fala de você deixar de qualquer jeito. Fala de você sair com honra. Amém? Cumprindo o tempo certo com um propósito mais nobre ainda do que ficar em casa. Amém? É maravilhoso você estar dentro da sua casa, mas chega um tempo que se você ficar demais vai dar ruim. Amém? Não tem coisa mais feia do que um caba velho dentro de casa. Amém? Tipo, vaza, filho. Vai-te embora daqui. Existe um modo. Amém? E enfim, deixa eu ir para a palavra para eu não esquecer que eu li um texto aqui. O que Jesus ensinou aqui e fez tem muito a ver com Ele alinhar o coração da igreja. Sabe, quando eu orava sobre essa mensagem, o Senhor me falou algo muito lindo, de curar a igreja de dentro para fora. E não simplesmente curar de dentro para fora, naquele sentido que a gente entende, eu recebo uma cura interior que se manifesta no meu físico. Isso é bem legal. Mas o que Ele me falou era um pouquinho além disso. É a igreja ser curada do lado de dentro, para levar saúde e vida para o lado de fora. Entende isso? Ser curado de dentro para fora. Deus quer nos curar aqui dentro, para que quando a gente for enviado, a gente leve saúde e vida. Por que eu estou pontuando essas coisas? Porque nessa natureza do jovem de querer conhecer os seus limites e só para ver se consegue passar aquilo, às vezes algumas cebolinhas podem entrar nesse abacaxi. Às vezes o desejo de simplesmente você não ter ninguém para quem você dê satisfação, então você entende que seu chamado é para o lado de fora, porque lá não tem ninguém me dizendo o que fazer. É a rejeição da figura paterna. E se você perceber, esse é um sinal do nosso tempo.
Tipo, casas disfuncionais no sentido de, cadê a figura do pai, da mãe? Isso está cada vez mais comum, de lares de pessoas divorciadas. Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer situação, amém? Não me interessa qual é a sua história, interessa é que a partir de Jesus em você, uma história linda pode acontecer, amém? Jesus veio da linhagem que tinha uma prostituta no meio do caminho, amém? Jesus veio da linhagem que tinha uma prostituta no meio do caminho. Deus pode fazer o que Ele quiser com qualquer um, amém? Isso não é desculpa para a gente travar, eu sou assim porque olha a minha história. Não, cara, a partir de Jesus você tem toda a capacitação para ser muito maior do que você imagina. E outra, é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então Deus pega exatamente essa área zoada de você e faz um milagre aí que todo mundo vai saber, só pode ser Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então existe a forma de ser enviado. Deus quer curar a sua igreja, não simplesmente para que aqueles que vão com honra, vão com bênção, mas aqueles que enviam com bênção também. Amém? Olha esse texto que louco. Jesus está dentro de uma sinagoga no dia de sábado. E o dia de sábado é o dia do descanso do judeu. O dia em que, Deus descansou no 7º dia de toda a obra que Ele tinha feito. Amém? Deus abençoou e santificou o 7º dia. A gente conversava ali naquela salinha dos milagres, naquela sala da comida que multiplica. A gente falava a respeito, eu estava compartilhando, cara, para mim descanso é prioritário, é sagrado. A gente fala, eu nasci para descansar, velho, não sei você. Eu não preciso nem de sono para dormir, nem de fome para comer. Para mim é só você dar ideia. É ou não é? Você vai passando na Avenida das Torres ali, vê aquelas fotos de picanha. Você não precisa ter fome. É só ver. Pronto, ativou, é profético. Enfim, não vou nem falar muito disso, que começa a salivar. Meu Deus. Mas olha só. O que eu estava falando? Fui falar de picanha, olha o que acontece com o cara. Você está vendo? Sério mesmo, eu não estou fazendo tipo não. O que eu estava falando antes de falar da picanha? Alguém lembra? Obrigado, brother. Melhor do que comer é descansar. A gente fala que o trabalho é sagrado, mas sagrado é o descanso, que foi o dia que Deus abençoou e santificou, foi o 7º. Você acha que Deus cansou quando Ele descansou? Você acha que o Criador do universo ficou meio esgotado, falou, eu preciso de um tempo? Ele só descansou para dar o exemplo. Deus fez, quem é você para não fazer? Entende isso? É um tempo para você desfrutar, para ter prazer no Senhor, para você contemplar tudo que você... Deus fez algo, te pôs para trabalhar em cima do que Ele fez. Você completou aquilo que você tinha que fazer, agora você para e contempla que nem Deus contemplou tudo que Ele fez e disse que era bom. Você fala, nesse tempo que você para, Deus trabalha em você e trabalha naquilo que você fez. Então você não volta para o 8º dia, você volta para o 1º de novo. Só que o 1º já é um lugar completamente diferente e você já é alguém diferente. Ou seja, o descanso ele pontua ciclos que se encerram. E é interessante a gente de ciclo em ciclo, de glória em glória, sendo transformado. Amém? Só que a religiosidade não discerne nem isso. Então, o que era para ser o descanso virou uma prisão, onde, cara, você não pode fazer nada no descanso. Isso se parece demais com a igreja quando ela entra numa zona de conforto. E, cara, está tudo tão legal aqui dentro que a gente não precisa fazer mais nada da vida. Vamos simplesmente fechar as portas e ficar aqui. Parece com Pedro no Monte da Transfiguração, vendo Jesus, com Moisés e Elias conversando com ele. Cara, olha como quando o cara não sabe o que fazer, ele viaja. Eles estão lá, Jesus se transfigurou. Aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Amém? Tem uma conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Velho, isso é louco. E de repente Pedro interrompe a conversa. Cara, como é que você interrompe a conversa de Jesus com Moisés e Elias? Ele interrompe a conversa para dizer, Senhor, bom é estarmos aqui. Tipo, que viagem foi essa? Bom é estarmos aqui. Se queres, eu faço 3 tendas, uma para ti, outra para ele. O cara é pescador. Que ideia é essa de fazer tenda? Isso fala do desejo humano de simplesmente, cara, tá tão bom isso daqui que eu quero travar nesse lugar. E assim, eu espero que vocês aproveitem muito a cultura que vocês têm aqui dentro, porque Deus está a ponto de soprar vocês para as nações. Amém? Mas que vocês levem saúde por onde vocês forem.
sabe, que vocês levem saúde. Aqueles caras como perguntam, e o texto é bem claro, perguntam para Jesus com a intenção de o acusar. É lícito curar no sábado? E aí Jesus responde com algo bem claro. Qual de vocês é o homem que, tendo uma ovelha, vendo essa cair numa cova no dia de sábado, não faz todo esforço para tirá-la da cova? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem no sábado. Ou seja, vocês sabem a resposta que vocês acabaram de me perguntar. Você está me pedindo permissão para fazer o óbvio? Você está me pedindo permissão para salvar alguém? É o óbvio. Mas isso só denuncia uma igreja doente, que está tão confortável ali dentro, que tem um problema na cara dela, ela não está vendo. E não está nem aí para resolver. Então Jesus vira para aquele homem que tinha a mão ressequida. Eu vou usar a mim mesmo como exemplo. Faz de conta que essa mão que está segurando o microfone é ressequida. Ela está aqui encolhidinha, segurando o microfone, a outra funciona muito bem. De repente Jesus, depois de dar esse ensino dentro da sinagoga, ele parece que encontra alguém naquele lugar que representa profeticamente como aquela igreja está, como aquele povo está. Funcionando dentro da casa, mas com uma das mãos que não estende para ninguém. Então Jesus fala, estende a mão, essa é a cura. Estende a mão. No momento que você ouvir a minha voz e obedecer, estendendo a mão, ela vai ficar sã e você vai ser todinho são. De repente aquele homem simplesmente estende a mão e no estender da mão ele foi curado. Amém? Você percebe que uma mão que agora estendeu, ela não fica travada para frente, tipo assim, não é outro problema que Jesus, o Senhor arrumou, deu um defeito aqui, eu fiquei travado, não consigo mais voltar a mão. Tipo, a gente imagina que o cara estendeu a mão, ela ficou curada, e agora o cara passou o resto da vida assim, tipo, orando pelas pessoas. Meu papel é orar por todo mundo. Não, ela agora ficou sã como a outra, ela pode ir e vir. Isso para mim fala demais a respeito desse ministério. Depois do que Jesus falou, tem uma ovelha que caiu numa cova, ou seja, você sai da tua zona de conforto e vai lá tirar ela. Ou seja, você estende, mas você não vai fazer agora uma igrejinha na cova porque a igreja caiu lá. Tipo, eu vou ficar aqui na cova com você. Não, você tira ela de lá e bota ela no lugar onde ela devia estar. Ou seja, irmãos, um evangelista sadio, ele vai, mas ele volta. Amém? Ele vai, mas ele volta porque ele tem casa. Ele faz parte de um corpo. Ele estica, mas ele encolhe. Ele vai, ele traz alguém, mas ele traz para algum lugar. Para o lugar onde, amém? Onde é uma casa. É trazer aquele que caiu no buraco e trazer para dentro da casa. Você percebe que esse texto ainda fala de uma certa restauração de sacerdócio, de um possível sacerdócio. Quem é familiar com o Antigo Testamento sabe que ninguém poderia servir no templo se tivesse algum defeito no corpo. Ou seja, aquele homem está dentro do templo, mas não pode servir. Agora ele pode servir porque ele foi completamente curado. Ou seja, tem um sacerdócio sendo restaurado nessa área. Amém? Quando a gente vê Deus soprando esses ventos sobre evangelismo, missões, grandes ajuntamentos do lado de fora, sabe, conferências gigantescas, vai ter o Descende no Brasil ano que vem, tá tendo, uma galera que eu já vi comprou ingresso, os que não gritaram é porque não compraram, lascaram, acabou, né? Tá tendo o Awakening Europe, tá tendo um evento gigantesco na Europa, o povo fala a Europa é fria, meu irmão vai ver o que está acontecendo lá, Deus está tocando fogo em tudo que é lugar, amém? Tem grandes ajuntamentos acontecendo, eu creio que isso que a gente está vendo são sinais de algo que vai se tornar até comum. O pastor me falou que tem a semana do avivamento, né? É isso mesmo aqui em Curitiba, que vocês já lotam o estádio faz tempo. Amém? Vocês já estão lotando o estádio faz tempo. Ou seja, isso não é uma novidade, mas vai se tornar mais comum. Quando a gente vê isso acontecendo, você fala, essa é a parada da vez e é nisso que eu tenho que investir minha vida. Então o cara que é da igreja local, ele já fica até intimidado com esse tipo de coisa, porque ele se mede, vê o que está acontecendo, e é bonito na foto, amém? E vê a realidade dele. Uma vez me mandaram uma meme, que eu achei muito legal, sobre um ministro de adoração. Eram várias fotinhas, não sei se alguém viu isso daí, é muito legal. Tipo assim, o ministro de adoração, ele fala, como eu me vejo, né? O ministro de adoração, como eu me vejo. Aí é uma foto de um palco assim da Hillsong, o cara, tipo... Aí, tipo, como a sociedade me vê, aí aparece uma senhorazinha no órgão, tocando. Aí, como o meu sogro me vê, um vagabundo com violão no sofá, assim, tocando de qualquer jeito. Como minha mãe me vê, aí aparece um cantor mais lindo do mundo no piano, pá, não sei o quê. Aí, de repente, como eu realmente sou, meu irmão é um cara desencontrado com violão, vai podre, numa igrejinha pequena, cantando amarradão.
Sabe, às vezes a gente fica se comparando e a gente se intimida achando que o que a gente está fazendo não está alinhado com o que Deus está liberando. Não sei se você consegue me entender. Mas deixa eu te dizer, tudo começa e termina na igreja local. Amém? Eu conversava com Fred Arraes. Quantos conhecem Fred Arraes? É um ministro de louvor maravilhoso, um grande amigo e um homem de Deus, cara, que as últimas coisas que ele fez para mim são maravilhosas demais. Deus mostrou para ele que ele tinha que começar um trabalho em Teresina, no Piauí, e ninguém estava junto com ele nessa história. Nem o pai dele estava feliz com essa história, ninguém. Então, todo mundo, ele estava tocando diante do trono. Abriu uma porta para ele para ministrar em Dallas, para ter com tudo pago. Tipo, outra porta em Miami, e Deus falando com ele, Teresina. Ninguém queria que ele fosse para Teresina, ele foi, meu irmão. Ele foi. Em um ano, a igreja lá tem mais de 3.000 membros. Revolucionou a cidade. E enquanto ele me contava essa história dele, ele disse que o pastor Asaf Borba, que é um dos heróis na fé que a gente tem, amém, na nossa nação, glória a Deus por homens como ele, contou para ele e falou, Fred, quando você era um menino e começou a tocar seu violão, quem te deu a oportunidade? Ele disse, a igreja local. Ele falou, pois é, e você andou pelo mundo. Ele falou, um dia você vai ser velho. Quem que você acha que vai te dar a oportunidade? A igreja local. Então tudo começa e termina na igreja local, amém? Não interessa o quão alto você vá, não interessa o quão longe você vá, não interessa quantas almas você venha ganhar para Jesus, quantos CDs você venha vender, não interessa quantas conferências você vai alcançar, tudo começa e termina na igreja local, amém? Então dê valor para a cultura da casa. Existe um papel muito lindo nas gerações, os pais abençoam os filhos, para eles irem debaixo de bênção. E os filhos honram os pais, para irem debaixo de bênção. Amém? Quando existe essa cultura de honra, dos mais novos honrando os mais velhos, e os mais velhos abençoando os mais novos, cara, você está indo coberto pela tua casa. Amém? Deus está restaurando esse negócio. A gente ir, mas a gente sabe para onde volta. Eu faço o que eu faço hoje com muita segurança e alegria e paz no meu coração. Porque a minha casa, onde eu congrego, lá o Mevan, lá em Itajaí, me enviou para fazer o que eu faço. E deixa eu dar um breve testemunho para vocês, como é que foi o dia que eu fui ungido como evangelista lá. Eu estava ministrando numa escola ministerial, há alguns anos atrás, e meus pastores, eles são, cara, eu sou muito fã deles, amém? Tipo, eles me edificam demais. As mensagens mais caldo grosso que eu já ouvi na minha vida, eu ouço num culto de quarta-feira. Lá, tipo, os caras são muito fera, eu amo aqueles caras. E eu tremo nas bases toda vez que eu vou pregar lá, porque eu falo, eu estou pregando na frente deles. Então, você consegue entender isso? Eu orei muito, eu orei mais do que o normal por aquilo que eu ia ministrar lá. E Deus colocou no meu coração de eu ministrar sobre o evangelista, sobre o ministério de um evangelista. E aquela mensagem, naquela escola ministerial, eu ministrei o tempo inteiro sobre ser um evangelista e fui derramando aquilo que eu tinha. Enquanto eu pregava, um dos pastores virou para o pastor presidente. O pastor Jackson falou com o pastor Luiz Hermínio e disse para ele, Deus está me mandando, Deus está falando, eu senti de Deus que é para a gente ungir ele como evangelista hoje. E o pastor Luiz falou, olha, normalmente a gente faz isso durante a convenção, que é quando a gente separa as pessoas para os ministérios. Mas ele concordou, se Deus falou contigo, então vamos concordar com uma coisa, se acontecer alguma coisa fora do comum, até o final da reunião, a gente vai entender que era de Deus isso daí. Tudo bem, ficaram em paz, eu continuei pregando. Quando eu terminei a mensagem, eu fui orar pelas pessoas. Eu ia orar por ativação de evangelistas, tipo, quem se vê como um, vem aqui na frente que a gente vai orar. Na hora que eu falei para as pessoas ficarem de pé, um poste estourou. Acabou a luz no quarteirão inteiro, acabou a luz na igreja, desligou a câmera, apagou o microfone, apagou tudo. Ficamos no breu e no silêncio. Nisso os pastores se olharam e falaram, aconteceu alguma coisa fora do comum. Então, ele pediu para o pessoal fazer silêncio, porque não tinha mais microfone. Eles contaram o que Deus tinha falado com eles. E eu fui reconhecido como um evangelista na frente de todo mundo, sem ninguém ver. Isso é muito legal. Amém? Eu e minha esposa fomos separados para o ministério, na frente de todo mundo, sem ninguém ver.
Cara, o evangelista, ele de certa forma, ele é esse anônimo na história, mas que cumpre o seu papel. Amém? Diferentemente de pastores, mestres, apóstolos e profetas, o evangelista, ele nasce evangelista. Amém? Todos os outros ofícios, você vai precisar de ensino, você vai precisar, enfim, é bem delicado ser um profeta, um apóstolo, nem se fale, um mestre, você vai ter que estudar demais, um pastor, meu irmão, você vai ter que ter um coração maior do que você. Mas evangelista, ele é tipo um fofoqueiro do céu. Ele conheceu Jesus aqui, ele já entrega ele na esquina. Jesus tinha uma tática maravilhosa, que eu acho que não era a vontade dele, claro, mas eu vou usar isso de divulgação no meu próximo trabalho. Tipo assim, ó, não conta pra ninguém. É só falar, não conta pra ninguém. Que aí a galera espalha pra geral. O cara encontrou Jesus aqui, ele já entrega lá. Mas ele não entrega simplesmente a boa notícia. Você vai perceber evangelistas que falavam de Jesus para alguém, e a teologia deles era só até ali mesmo. Não ia muito longe, porque acabou de conhecer Jesus, cara. Então qual é a tua arma mais poderosa? Primeiro, brilho no teu olho, fogo no teu coração e saber onde Jesus está. Porque você pode levar as pessoas para Ele. Então, quando você encontra alguém e leva para Cristo, você sai de cena. E você já não está mais nem na história. Agora é Jesus com aquele cara lá. E Jesus fazendo nele é uma coisa linda de se ver. Amém? Mas o que eu quero dizer com isso? Não interessa onde você vai, o ministério do evangelista ele é bem delicado porque ele é maior parte do tempo do lado de fora. E assim, eu tenho um amigo, por exemplo, um vizinho meu, eu encontrei ele há 2 ou 3 semanas atrás, eu estava indo para a Inglaterra e a gente se encontrou no aeroporto, que ele estava indo para Amsterdã levar a filha dele, que a filha dele vai morar uns 6 meses lá. Ela completa 18 anos mês que vem. E ele estava indo deixar a filha dele lá em Amsterdã, preparar uma casa para ela morar, o curso que ela vai fazer, ou um pai vai com a sua filha lá, e depois ele volta para casa. Ele está tranquilo, sabe por quê? Porque ele sabe a educação que ele deu. E assim, quando você leva uma cultura de dentro da sua casa, ainda que seja para o lado de fora, ainda que seja para os confins da terra, a voz do teu pai ecoa dentro de você. A tua cultura vai junto contigo. Se você vai num espírito de, quero me livrar disso, você vai fazer o contrário de tudo que você aprendeu dentro de casa. Mas se você vai debaixo de honra, a tua casa vai junto com você. Você entende o que eu estou querendo te dizer? A saúde aqui de dentro é determinante para você levar a saúde para o lado de fora. É a tua casa que te envia. Repete comigo, é a casa que me envia. Amém? É essa casa que me reconhece e que me envia. Perceba, tem alguns, eu vou falar simplesmente alguns. Cara, aquela hora ali está certa mesmo? Tá, pode ir? Tem alguns eventos bíblicos que falam, cara, de uma maneira muito legal, mais ou menos isso que eu estou te falando. Quando Deus já estava por aqui com o rei Saul, ele vira para o profeta Samuel, e o profeta Samuel era o profeta dos bons. E ele vira para o profeta Samuel e diz, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Sabe o que é isso? Isso é Deus dizendo para o profeta, você está orando errado. Para de orar para eu restaurar Saul. Eu não quero mais nada com Saul. Ora junto comigo. Vem na minha que tu brilha. É Deus falando isso para o profeta. Vem na minha que tu brilha. Você vê que intimidade é essa? E do cara escrever isso no seu livro, ele assumir que ele estava orando errado e que Deus tem que dar uma bronca nele. Tipo, ei, vamos orar junto? Deus dá uma direção para ele. Enche o teu chifre de azeite e vai na casa de Jessé. Porque dentre os seus filhos, eu me provi de um rei. Ele não disse o nome do rei, ele disse o nome do pai daquela casa. Amém? Então você pode ficar tranquilo, que Deus, quando olha para uma casa, Ele está olhando para o pai daquela casa. E assim, a figura do pai, no caso, a figura do pastor, normalmente, ela não é a mais atraente do mundo, sabe por quê? Porque é o pastor que te educa. E para te educar, ele tem que te corrigir. Ser corrigido não é muito gostoso, mas o pai corrige o filho que ama. Então se você é corrigido é porque você é filho. Se não tinha correção é porque era bastardo. Amém? Mas porque é filho tem correção. Ou seja, o pai é muitas vezes aquela voz, senta na mesa direito, come de boca fechada, penteia esse cabelo, vai escovar o dente, não fala assim com a sua mãe, trata bem o seu irmão. Tipo, para, velho, fica pesando na minha. Percebe?
Deus apontou a casa de Jessé, nem falou o nome do cara que ele tinha escolhido. Então, o profeta se dirige para uma casa. Repete comigo, se dirige para uma casa. Amém? Ele chega lá, ele chama Jessé e seus filhos para o sacrifício. Então, Jessé faz passar o seu primeiro filho, que era alto, bonito, forte, a lata de Saul, cara de rei. Samuel já foi reto nele, falou, certamente está aí o que Deus escolheu. E Deus falou, não estou não. Ele fala, não olhe para a sua aparência, porque esse não é o escolhido. Deus não vê como o homem vê, o homem olha para o exterior, mas Deus enxerga o coração. Então o profeta, recuou. Mais uma aula que o profeta está tendo em tempo real. Percebe que o profeta bom aprende, amém? Aprendeu, passou o segundo filho, não é esse. Passou o terceiro, não é esse também. Passou o quarto, não é esse. Ou seja, aprendeu. O quinto não é esse, o sexto não é esse. Ele vira, Jessé, acabaram os teus filhos? Ele fala, ainda tem um. Imagina a cara de Jessé falando, ainda tem um. Cadê esse rapaz? Alguns teólogos, eu não sou teólogo, mas eu confio em quem estudou bem mais do que eu, amém? Existem alguns teólogos que creem que Davi era um filho bastardo de Jessé, que ele era fruto de uma relação extraconjugal. Alguns indícios dão a entender isso. O primeiro é exatamente esse fato de Jessé não ter chamado Davi para estar dentro de casa quando Jessé mandou ele chamar todos os seus filhos. Ele simplesmente deixou Davi onde estava. A outra é que Davi, num dos salmos, ele escreve, em pecado me concebeu minha mãe. Então, assim, muita gente crê que talvez Davi fosse um filho por fora. Só que Deus falou que dentro da casa de Jessé, ele tinha escolhido um rei. Então, assim, não interessa onde está agora. Interessa é que é de dentro. Não interessa estar do lado de fora. É de dentro. Amém? É de dentro. Então, o que é que o profeta fez? Ele saiu correndo atrás de Davi, lá no curral, para ungir ele lá. Ele falou, não, manda chamar. Porque a gente não vai nem sentar na mesa enquanto ele não chegar. E, de repente, trouxeram Davi. E Davi, eu imagino que ele deve ter chegado suado, fedendo, com catinga de ovelha. Amém? Porque foi trazido às pressas, não teve tempo de se arrumar. E a Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. É lindo isso, né? O cara chegou todo mal acabado, mas Deus acha lindo. Porque Deus vê você lindo. Amém? Obrigado, Senhor, por isso. Me salvou. E ali, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Você percebe, Deus já tinha escolhido um rei. Amém? Mas esse rei estava do lado de fora. E do lado de fora ele não é rei coisa nenhuma. Ele só é rei quando ele for trazido para o lado de dentro. A casa reconhece. Ele é ungido dentro de casa. Então ele vai poder ser rei. Primeiro reconhecimento é dentro da casa. Amém? Agora eu acho isso daqui uma coisa linda. Agora, morram de inveja. Eu te pergunto. Quem foi chamar Davi? Porque a Bíblia não fala. Mas alguém foi. Alguém que estava dentro. Com a roupinha bonita. Limpinho para o sacrifício. Se dispôs a se sujar todo no curral. Aí correndo, levar uma boa notícia para um rei que não sabe quem é. Foi correndo e tem que falar, Davi, larga tudo o que você está fazendo. Volta para casa. Estão falando o teu nome lá dentro. Estão esperando você chegar. Cara, hoje é o seu dia. Tem uma festa pronta para acontecer. E só vai acontecer quando você chegar. Mas as minhas ovelhas... Cara, esquece as ovelhas. Elas são autocuidantes. Deus vai colocar um anjo aqui para cuidar das suas ovelhas. Mas existe algo mais urgente do que qualquer coisa que você possa fazer. Corre, porque a presença de Deus está dentro da tua casa, esperando você chegar para algo grande acontecer. Aí você imagina, mas eu não volto para aquele lugar, eles não se importam comigo. Meu irmão, deixa de besteira, larga de frescura. Não é tempo de você ficar de picuinha, é tempo de você voltar para dentro de casa. Porque tem algo que só vai acontecer em você, se você voltar. Então eu apresento para você o evangelista. Você não sabe nem o nome, mas ele foi e cumpriu o que ele tinha que fazer. Alguém enviado para o lado de fora, sabe para quê? Para trazer alguém para dentro. Alguém que vai, mas que volta. Sabe? Lucas 4, verso 16, fala de Jesus quando ele saiu, quando ele foi no deserto,
venceu o diabo, os anjos serviram, depois ele voltou para sua terra natal. Em Lucas 4, verso 16, ele chega na sinagoga e diz o texto que ele chega na... Olha lá que legal, está no texto, rapaz. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Para aqui um instantinho, por favor, para aqui um instantinho. Olha isso. Entrou na sinagoga, como era seu costume. Ele foi na cidade que ele foi criado, e ele vai na sinagoga como era... Jesus ia na igreja. Meu Deus, cara. Jesus ia na igreja. Era costume de Jesus ir na igreja local. Amém? Entenda a igreja local de Jesus, essa daqui. Levantou-se para ler. Pode avançar, meu amigo. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Somente até aí. Olha que maravilha isso. Jesus, o Filho de Deus. Amém? O Filho de Deus. O Espírito já tinha vindo sobre ele. Está tudo certo. Quando o Espírito desceu sobre Jesus, meu irmão, se eu sou Jesus, se eu sou Jesus não. Se eu sou Jesus, o mundo estava lascado. Mas se Jesus não fosse totalmente submisso à vontade de Deus, Jesus chegava já batizando João Batista. Porque Jesus tem um batismo muito melhor que o de João Batista. João Batista sabia disso e João Batista pediu: me batiza. Jesus falou: nos convém cumprir a justiça. Então ele se humilha debaixo de João Batista e é batizado por ele. Na hora que ele é batizado, o céu abriu, o Pai falou, todo mundo ouviu, o Espírito desceu. Meu irmão, a partida está ganha. É só entrar em Jerusalém com todo mundo testemunhando o que acabou de acontecer. Pronto, partida ganha. Só que o que Deus faz? O Espírito leva ele para o deserto. Lá ele jejua 40 dias e 40 noites. Lá ele vence Satanás. Depois de vencer Satanás, então ele volta. E qual é o caminho dele de volta? Ele volta para o começo. Volta para a igreja local. Ele volta para dentro da casa, onde era o costume dele. Amém? Agora olha isso. Dentro daquele lugar, onde todo mundo o conhecia. Dentro daquele lugar onde ele costumava frequentar, é a partir dali que algo vai acontecer. Ele abre o livro do profeta Isaías, e o que é que está dizendo o texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. É como se o Espírito do Senhor estivesse ungindo Jesus, sabe aonde? Dentro da casa, enviando Ele a partir dali. Jesus, depois de ler esse texto, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os algemados, trazer libertação aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Depois ele senta e diz: hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Ou seja, Jesus está declarando para todo mundo: eu acabei de ser ungido dentro dessa casa, e a partir daqui eu vou cumprir o meu ministério. Amém? Cara, se Jesus fez isso, quem somos nós para inverter o processo? Agora você percebe que Jesus disse que ia pregar o evangelho aos pobres, libertar cativos, libertar os algemados. A gente sabe que esse texto ele está falando de libertar. Você sempre fala, você pensa nos pobres, você está pensando no cara que está lá fora. Você pensa nos algemados, você pensa no cara que está lá fora, nas drogas, na prostituição. Você não pensa que esse cara é o cara que está aqui dentro. Só que Jesus não falou isso lá fora, ele falou dentro. Ou seja, os pobres são vocês, os algemados são vocês. Eu estou aqui para libertar, começar algo de dentro para fora. Vai acontecer do lado de fora, mas precisa acontecer primeiro do lado de dentro. Amém? Até o profeta Samuel. Olha, meu irmão, quando der uma hora aí, você dá um aleluia pastoral daquele que eu paro. Eu simplesmente paro. O profeta Samuel, que ungiu Davi, cara, esse cara era lindo. Para mim, eu sou o maior fã desse cara, por causa da atitude que ele teve no seu chamado. A Bíblia, cara, ele foi criado pelo líder mais corrupto que Israel já teve, que era o sacerdote Eli. Amém?
Eli é sinônimo de, meu irmão, de sacerdote ruim. Todo mundo sabia que Eli tinha 2 filhos, que eram 2 endemoniados, e que, meu irmão, a coisa não era boa. Quando Ana, mãe de Samuel, ela era estéril, ela vai no templo, ela está pedindo, Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. E aí Deus deu um filho para ela e ela foi e entregou para Eli. Se você conhece o fim da história, você fala, Ana, não entrega Samuel para Eli, vai dar ruim, o cara não sabe criar filho, é uma droga, vai dar ruim. E Samuel foi criado por Eli. Agora olha que legal. No dia que Samuel foi chamado pela primeira vez pelo Senhor, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante Eli, sem ainda ter tido um encontro com Deus. Isso é muito lindo, amém? Até um cara todo torto ensinou o outro a servir a Deus. Amém? De repente, no meio da noite, Deus falou com Samuel, chamou ele pelo nome, Samuel. E aí Samuel ouviu a voz de Deus e confundiu com a de Eli, cara. Olha que honra que esse cara tem pelo líder dele. Ele corre até Eli e fala, o Senhor me chamou? Fala, não te chamei não, meu filho, vai dormir. Ele voltou para dormir, ele era nordestino. Ele voltou para dormir. Uma segunda vez aquela voz veio e disse, Samuel. Ele correu para ele de novo, o Senhor me chamou? Não chamei não, meu filho, vá dormir, deixa de onda. Ele volta para lá, a terceira vez a voz, Samuel, ele volta, Eli, o Senhor me chamou? Aí Eli se tocou, Deus está falando com o menino. Aí falou, tem uma aula para te dar agora. Quando essa voz te chamar de novo, você vai responder assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Cara, até um cara todo torto tem algo de bom para ensinar, amém? Samuel falou, amém. Voltou para lá e ficou na expectativa. Pensa na expectativa. E de repente vem a voz de novo e diz, Samuel, e ele faz igualzinho o líder dele mandou, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Deus desatou a falar. Só que o que Deus falou era bizarro, porque Deus estava falando mal de Eli. Pensa num cara tão ruim que até Deus fala mal, cara. Meu Jesus. Deus fala algo do tipo, eis que eu estou para fazer uma coisa em Israel, a qual todo aquele que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vou me levantar contra a casa de Eli, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. A iniquidade dele não vai ser tirada nem com holocausto, nem com sacrifício. Deus está falando que Eli está arrasado. Meu irmão, tu é jovem, tu ouve o que todo mundo fala do cara. Agora vem Deus e fala a mesma coisa do cara, e Deus pega mais pesado que todo mundo ainda. Se tu é rebelde, no outro dia se amanhece, esfaqueia ele. E você julga que está fazendo a obra de Deus. Deus não mandou Samuel fazer nada. Deus só deixou Samuel saber. Aquilo foi uma prova de fogo no ministério de uma vida inteira. Porque no outro dia Samuel abriu as portas da casa do Senhor como se nada tivesse acontecido. Eli aparece, Eli, aquele de quem Deus falou mal. Você está chocado que Deus falou contigo. E o que é que Deus falou contigo? Ele falou mal daquele cara ali. Aí de repente aquele cara ali aparece. Como é que você trata aquele cara ali? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, bom dia, com honra. Eli que apertou, ele falou, o que é que Deus falou com você? Não, deixa para lá. Conversa. A gente ficou conversando. Fala. Aí ele falou, olha, faça o Senhor, que Deus aperte o parafuso em você, se você não me contar o que ele falou. Ele fala, já que o Senhor pediu. Então ele contou tudo que Deus tinha falado. Agora ele entregou com tanta honra, que ele disse, é o Senhor. Eu reconheço que isso é de Deus. Cara, essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. E sabe quem que reconheceu Samuel como profeta antes de toda Israel? Foi a casa. Foi Eli que reconheceu ele como um profeta sobre todo Israel. Meu irmão, a gente tem inúmeras histórias na Bíblia para te falar e para frisar e para pontuar que você precisa cumprir o teu papel nesse tempo aqui dentro, para que você possa ser abençoado e frutífero e eficaz do lado de fora ou onde Deus te enviar. Esse tempo na tua vida já é parte do teu chamado. O zelo, a honra, a preservação de uma cultura, de uma casa. Quando você dá valor para isso, você vai carregar isso para o resto da tua vida. E sabe o que? Deus vai te cobrar muito mais pela honra que você não deu para quem você devia, do que para aquilo que você achou que era justiça. Sabe, se a gente não tem uma cultura de honra,
a gente faz da justiça de Deus uma justificativa para ser justiceiro. E cara, você concorda comigo que o justiceiro é um assassino igual aquele que ele está matando? Ele está nos chamando para um tempo de maturidade ainda nesse tempo. E o que Deus espera de você, sabe o quê? Espere o seu tempo. Amém? É aqui dentro que Deus vai te reconhecer como quem você é. E quando a tua casa te envia, meu irmão, pode ser para onde for, pode ser para Hollywood, pode ser para Malhação. Se a tua casa te enviou, você é um ator para a glória de Deus. Se Deus te enviar para o Rock, se a tua casa te enviar para o Rock in Rio, você é um ministro de adoração naquele lugar. Se a tua casa vai contigo, você está completamente coberto. Saiba, você vai para voltar. Você é aquela mão que vai e que volta, que vai e que volta, que vai e que volta, que estica, mas volta. Estica para quê? Para alcançar alguém. Sabe para quê? Para trazer para perto. É alcançar para Cristo. Alcançar para Cristo. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles não estavam espalhados por aí. Eles estavam reunidos num mesmo lugar. Então o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja de uma maneira poderosa. E a partir daquela casa, a partir daquele lugar, a partir daquela comunidade, eles foram relevantes. Amém? Em todas as partes do mundo. Só para terminar, tem a história de 2 discípulos que estavam indo embora quando Jesus morreu. Frustrados. Você concorda comigo que se Jesus te chama, tu, vem e me segue, isso é uma baita de uma honra? Amém? Quem que não gostaria de ouvir isso da boca do próprio Deus? Tu, vem e me segue, eu te escolhi no meio de muitos, vem e me segue. Aí você fala, glória a Deus, estou andando com Jesus. Mas não seja bobinho, amém? Você não está andando com Ele sozinho, tem a maior galera andando com Ele. Você vai ter que andar com todo mundo que está andando com Ele, amém? E você não escolheu andar com nenhum desses caras. Amém? A paz do Senhor, irmão, te amo em Cristo. Sabe, te amo em Cristo, tipo assim, só em Cristo mesmo que eu te amo. Sabe esses caras, tipo assim... Você concorda comigo que você vai ter que dividir quarto com Judas? Aguentar Pedro? Você está entendendo mais ou menos? Você está andando com um monte de gente que anda com Cristo. Ou seja, Ele te chamou para andar em comunidade. Aí de repente Jesus morre. De repente você olha para aquele povo e você fala, sem Jesus, eu não estou encontrando motivo para ficar aqui. Então aqueles 2 discípulos estão indo embora da comunhão. E Jesus os ama. E Jesus se apresenta no meio deles, não se deixa reconhecer e pergunta, do que é que vocês estão falando? Olha Jesus com senso de humor, falando, do que é que vocês estão falando? Aí eles falam, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus fala, não, me conta, não sei o que aconteceu. Aí eles pregam sobre Jesus para Jesus. Mas uma visão completamente, cara, o coração deles está ruim. Esse Jesus que era profeta, homem valoroso em palavras e obras diante de Deus e dos homens, morreu. A gente não entende nada. Umas mulheres falaram que ele ressuscitou, mas já faz 3 dias. Aí Jesus repreende a falta de fé deles e pelas escrituras começa a mostrar os acontecimentos que deviam de vir. Os caras chaparam, porque é o próprio verbo pregando a palavra, amém? Concorda comigo que o verbo pregando a palavra é o melhor pregador que tem? Amém? A própria palavra se pregando. Os caras ficaram doidos. Jesus fez como que ir embora. E eles falaram, não, fica com a gente essa noite, fica com a gente. Ah, tá bom. Eu fico com vocês, beleza. Entraram no lugar e na hora que Jesus partiu o pão, os olhos de ambos se abriram e eles viram que era o Senhor. Naquela hora que eles reconheceram Jesus. Sabe quando? No partir do pão. Sabe o que o partir do pão significa? Na comunhão. Sabe onde eles reencontraram Jesus? Na comunhão. E o lindo é isso, Jesus partiu o pão, eles viram que era Jesus e Jesus sumiu. Ficou a deixa. Ficou um olhando para a cara do outro. Vem cá, teu coração não queimava quando ele falava? Queimava. Toca para Jerusalém, velho. Entendeu? No meio da noite, andaram pra caramba, chegaram longe. Só que, meu irmão, agora não entendi o recado.
Jesus está no meio da comunhão. O que é que eu estou fazendo longe dela? Eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam, eles têm uma boa notícia. Ele apareceu para a gente no caminho. Aí os caras falam, ele já apareceu para Pedro também. As mulheres também o viram. E agora quando está todo mundo na comunhão falando de Jesus, enquanto eles falavam, Jesus apareceu no meio deles. E disse, paz esteja com vocês. Tem alguma coisa de comer? Cara, Jesus é demais. Ele veio para a comunhão, ele veio para a mesa, amém? O que vai acontecer de transformação no mundo começa aqui dentro, cara. Começa dentro da casa. Começa numa cultura onde a gente se ama e a gente olha para a cara do outro e fala, eu vejo Jesus em você. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, se eu creio nisso, eu olho para o outro e vejo Jesus que está no meio. Então você vai ver Jesus um no outro. E você vai amar essa cultura dessa casa. E sim, Deus vai te soprar para os lugares, mas você não vai ver a hora de voltar para casa. Você vai que nem um bumerangue, você vai, mas você volta e você traz mais alguém. Amém? E esse é o papel de um evangelista sadio. Por favor, se coloca de pé. Eu quero orar com vocês.